Olá, tudo bem com você? Continuando o nosso estudo então do Livro dos Espíritos, a gente está no capítulo 4 e hoje a gente vai estudar da inteligência. De onde vem a inteligência? Kardec pergunta isso para os espíritos e os espíritos respondem que a fonte da inteligência é a inteligência universal. Então existe uma inteligência no universo que é provida por Deus e essa inteligência universal é a fonte da inteligência dos espíritos, que a gente viu no nosso último estudo, no nosso último vídeo, que a inteligência é um atributo do espírito. Então, essa inteligência vem de uma inteligência universal. Ela é construída de uma forma universal. Então, toda a inteligência que está sendo desenvolvida, aquilo que cada um dos espíritos está aprendendo, todo o aprendizado que está ocorrendo no universo, está somando a essa inteligência universal e sendo a fonte da inteligência de todos os espíritos. No entanto, embora ela tenha essa característica de universalidade, a inteligência é algo individual, ou seja, cada espírito vai ter a sua inteligência porque ele vai adquirindo e aprendendo passo a passo, né, e absorvendo dessa inteligência universal aquilo que ele está apto para aprender naquele momento. Então, existe uma inteligência universal, mas existe a individualidade de cada espírito, que é o que cada um de nós está aprendendo e está apto a conhecer naquele momento. Então, a cada momento em que a gente aprende algo, é possível que a gente aprenda mais alguma coisa. Então, por exemplo, uma criança na escola, quando ela aprende a ler e escrever, ela passa a ser apta a aprender mais coisas, porque agora ela consegue ler. Então, ela vai ter mais fonte de conhecimento através da leitura, mais possibilidade de aprendizado através da leitura. Então, um conhecimento que abre um leque de outros possíveis conhecimentos. E assim é a nossa inteligência. A cada novo passo que a gente dá, um leque de possibilidades se abre e a gente vai se tornando apto a ter mais desenvolvimento da nossa inteligência. Então, esse é um desenvolvimento que ocorre de forma progressiva, de uma progressão geométrica, ou seja, é uma exponencial. Ou seja, se eu aprendo uma questão, 10 questões se abrem. Dessas 10, se eu aprender essas 10, cada uma delas vai abrir mais 10 e assim por diante. Então é algo que vai crescendo exponencialmente. Essa é a forma que a inteligência vai sendo desenvolvida em cada um dos espíritos, de forma individual e sendo absorvida daquela inteligência já universal que já está sendo desenvolvida conjuntamente por todos os espíritos. Então cada ser é muito particular. E o Kardec, então, querendo entender um pouco mais essa questão da inteligência, ele pergunta sobre o instinto. E o instinto é uma forma de inteligência ou ele é uma forma de sobrevivência? O que é o instinto? E aí os espíritos esclarecem que instinto, sim, é uma forma de inteligência e ele depende da inteligência para existir. Mas ele é uma espécie de inteligência que não usa o raciocínio. Ele é uma inteligência como se fosse um atalho. Ele vai direto já na resposta. Essa é a característica do instinto. Então, é uma inteligência, ou seja, no sentido de conhecimento, de saber como fazer alguma coisa, saber o que fazer, né, qual a resposta a dar a uma determinada situação, mas que vai direto na resposta, ele não passa por um crivo racional. Ou seja, se eu quero saber, por exemplo, o que eu devo fazer para me alimentar, se eu tiver conhecimento, eu posso parar, pensar, eu preciso de um tipo de alimento, de carboidrato, etc. Mas um animal, por exemplo, ele não para e pensa nisso. Ele vai lá e se alimenta, e geralmente do alimento correto, né? Falando de um animal. O ser humano, a ele já é dado a possibilidade da escolha, porque ele já tem o raciocínio, ele já tem o conhecimento desenvolvido. Então, muitas vezes a gente deixa o instinto para optar por outras opções que a gente pode ter. Mas o que os espíritos esclarecem, isso é muito interessante, que à medida que a gente se torna mais intelectualizado, essa expressão que eles utilizam, isso não significa que a gente deixa de ter instinto. E também não significa que a gente deve confiar mais ou menos no nosso instinto ou na nossa razão.
significa o seguinte, que o que eles dizem, que quase sempre o instinto ele é capaz de nos guiar e algumas vezes com mais segurança do que a razão. E nunca se transvia. Isso é muito interessante a gente entender que eles estão colocando aqui que o instinto nunca se transvia, ou seja, ele nunca erra, mas para isso a gente precisa saber fazer essa leitura do que é o instinto, saber entender dentro de nós se algo é instintivo ou se está vindo dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso ego, digamos assim, utilizando uma palavra da psicanálise, mas se está vindo das nossas vontades, ou seja, do meu eu e não do meu instinto. Porque o instinto é algo que está ligado a esse conhecimento universal, esse conhecimento que já é adquirido pelo universo como um todo. Então é como se eu pegasse direto na fonte a resposta e pudesse aplicar no meu dia a dia. Mas se eu, ao invés de pegar na fonte, eu utilizo do meu único conhecimento, ou seja, daquilo da minha individualidade que a gente falou anteriormente, apenas da individualidade do meu espírito, eu vou ter possivelmente uma resposta mais limitada. Embora essa resposta seja mais bem construída, porque eu utilizei raciocínio, eu utilizei meu conhecimento para chegar até ela. Então, se eu não souber diferenciar as duas situações, eu posso me iludir achando que a minha resposta é melhor do que a do meu instinto e tomar um caminho que de repente não é o melhor. É a nossa possibilidade de ter o livre-arbítrio. Deus permite que haja um caminho direto, mas também permite que haja um caminho que eu escolho, e seja lá qual for esse caminho. Eu posso simplesmente escolher seguir esse caminho direto, que é o instinto. Então, faz parte do nosso desenvolvimento ter essa opção de escolha. Então, enquanto estamos desenvolvendo ainda incipientemente a nossa racionalidade, embora a gente já seja bem diferente dos animais, mas a gente ainda está em fase de desenvolvimento intenso da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade. Então, nesse momento, é como se a gente esquecesse um pouco como seguir o instinto, porque a gente está focando muito no nosso racional, no nosso intelectual. Então, é possível e muito provável que, com o passar do tempo, a gente comece a conseguir utilizar das duas situações ao mesmo tempo, a nossa intelectualidade e o nosso instinto. O que a gente nesse momento ainda não sabe fazer bem, porque a gente está muito focado hoje na nossa intelectualidade, na nossa razão, no nosso desenvolvimento da inteligência. E o que é esse instinto? Nada mais é do que a gente saber ler a vontade de Deus. Em última análise, o instinto é isso. É a leitura da vontade de Deus, ou seja, a leitura daquilo que é o melhor caminho. Mas isso só com o nosso desenvolvimento e um desenvolvimento também da nossa espiritualidade, para que a gente consiga ter essa sensibilidade espiritual. E é algo que a gente vai comentando mais para frente com o desenrolar do estudo do Livro dos Espíritos. Os Espíritos esclarecem que o instinto seria infalível se não fosse falseado pela nossa má educação, orgulho, egoísmo. Então, é tudo isso que a gente está falando. Como a gente ainda está muito no desenvolvimento intelectual, essas questões ainda preponderam, e aí a gente não consegue ter a sensibilidade suficiente para escutar o nosso instinto, que é aquela vozinha dentro da gente dizendo qual que é o melhor caminho. Muitas vezes essa vozinha ela é ofuscada pelas nossas vontades, nossos desejos, nosso egoísmo, o nosso orgulho, que não permite que a gente perceba aquilo que realmente é o melhor para a gente. A gente não consegue escutar porque a gente tem outras vontades, então às vezes o melhor para mim é que eu não mude de cidade, não vá para um emprego em que eu vou ganhar o dobro, mas que eu fique aqui por algum motivo. Aqui vai ser onde eu vou conseguir desenvolver melhor o meu espírito, mas a minha vaidade, meu orgulho me leva para um outro local. Sem crítica nenhuma essa situação, é só um exemplo, né? E poderiam ter outros inúmeros exemplos. Então, basicamente é isso. O instinto é algo que a gente vai aprender ainda a utilizar com o passar do nosso desenvolvimento espiritual. Gente, muito obrigado. Deixe o seu like se gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando essa série. Muito obrigado.